Graça e paz, salve Rainha Santíssima, valei-nos o glorioso e o justo São José. Que alegria poder falar sobre o Santíssimo Rosário. Que alegria no dia desse apóstolo do Rosário falar também do bem-aventurado Alano de la Roche. Esses dois pregadores, São Domingos de Gusmão e depois o seu sucessor, o bem-aventurado Alano de la Roche, tiveram tamanha intimidade com os céus, porque eram íntimos da Virgem Maria. Domingos, o pregador da Virgem, o apóstolo do Rosário, o bem-aventurado Alano de la Roche, sucessor de São Domingos, também chamado como esposo da Virgem Maria, por tal intimidade que ele tinha com a Santíssima Virgem. Eu quero trazer para vocês uma segunda parte do livro Segredo do Rosário, da terceira rosa, aonde vai trazer algumas revelações para nós sobre o segredo do Santíssimo Rosário. E que oração! E não se enganem, porque o que nós aqui no Brasil chamamos de terço, o nome original é Rosário. Então, o terço chamado aqui no Brasil é uma parte do Rosário. Então, eu sempre me direciono como Rosário. E o Rosário completo, no caso de todos os mistérios da vida de nosso Senhor Jesus. Mas eu quero trazer para vocês as palavras da Sagrada Tradição. E é dito assim: o bem-aventurado Alano disse que Nossa Senhora lhe revelara que depois que ela apareceu a São Domingos, seu divino filho Jesus apareceu-lhe também e disse: meu Deus, olha que belíssima experiência! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Divino Espírito Santo. Escuta o que a Sagrada Tradição traz para nós sobre esses homens de Deus. E lembra-te que a santidade deles vivida na terra foi ligada nos céus. A pregação do Santíssimo Rosário, desses apóstolos do Rosário, que foi pregada na terra, está ligado nos céus. Escuta o que Jesus diz: Domingos, eu me comprazo em ver que você não confia em sua própria sabedoria e que, ao invés de procurar a vaidade humana, está trabalhando com grande humildade em prol da salvação das almas. Oh Senhor, louvado seja, Senhor, pela salvação das almas. Escuta, muitos pregadores querem desde o princípio pregar ameaçadoramente contra os piores tipos de pecados, falhando em perceber que antes de se dar um medicamento doloroso, é necessário preparar o doente, colocando-o numa mentalidade receptiva, a fim de se beneficiar por esse meio. Eis porque, antes de qualquer outra coisa, os sacerdotes devem tentar estimular o amor à oração nos corações das pessoas, e especialmente um amor pelo saltério angélico. O que é o saltério angélico? O que é o saltério angélico? A saudação angélica é o rosário, é o Santíssimo Rosário. Se ao menos eles todos começassem a rezá-lo e perseverassem nesta oração, Deus, em sua infinita misericórdia, dificilmente recusaria em dar-lhes sua graça. Por essa razão, eu quero que você pregue o meu rosário. Escuta isso, eu quero que você pregue o meu rosário. Olha as palavras do Senhor Jesus para São Domingos de Gusmão. Toma posse dessas palavras. Eu quero que você pregue o meu rosário. E é dito, é preciso viver, se ao menos eles todos começassem a rezá-lo e perseverassem nessa oração, Deus, em sua misericórdia, dificilmente recusaria em dar-lhes sua graça. Não é simplesmente iniciar a oração, mas é perseverar. Quantos de nós iniciamos a caminhada rezando o Rosário da Virgem Maria e hoje já não mais rezamos, porque nos achamos cheios do Espírito Santo, porque nos achamos tomados do Espírito Santo, estamos pingando óleo, estamos pingando unção. Mentira! Mentira! Comece rezando novamente o Santíssimo Rosário e persevera, porque muitos de nós
Nós, dentro da Santa Igreja de Cristo, nos perdemos ou permanecemos perdidos ainda aqui dentro da igreja, porque nós não temos uma bússola de oração. O Santíssimo Rosário nos dá o norte, não nos deixa perder no mar, na tempestade, na tribulação. Ele não permite que o medo tome o nosso coração, encharque o nosso coração. Ele não permite que nós caiamos em desespero. Mesmo dentro dos nossos trabalhos da igreja, de apostolados, de ministérios, de pastorais, de movimentos, o Santíssimo Rosário não permite que o nosso coração se encharque do orgulho satânico. Quantos não batem no peito e dizem que são cheios de unção, e são cheios de dons, e são cheios de talentos? Procure a salvação das almas, mas a começar da salvação da sua alma. Porque o perfume de santidade que exala da tua alma é que vai, de fato, ganhar outras almas. Porque vai atraí-las. É o perfume de santidade. E por experiências eu digo, não há preparação melhor para o reino dos céus do que o Santíssimo Rosário. Eu não conheço santo que não tivesse uma devoção pela Santíssima Virgem Maria. Eu não conheço santo, a começar de São José, a começar do esposo da Virgem Maria, a começar por ele, que viveu os mistérios ali na íntegra, no suor, no sangue, na doação, no sacrifício, na experiência diária. Eu não conheço. Se você não tem amor pela Santíssima Virgem, peça a São José. Eu digo que ele é o primeiro cristão católico, porque viveu os mistérios, dia a dia. Ele viveu os mistérios. Ele experimentou, ele participou, ele contemplou, ele meditou, ele escutou de Deus, ele viveu com Deus. Todos esses mistérios. Então ele pode te auxiliar na vivência deles. De fato, ele pode dar vida a você, cristão, para que exerça a santidade aonde você estiver. No que você estiver fazendo. Ele pode. Ele pode. Continuando. Em outro lugar, escuta isso. Em outro lugar, o bem-aventurado Alano diz: todos os sacerdotes rezam uma Ave Maria com os fiéis antes de pregar o sermão, pedindo pela graça de Deus. Eles assim o fazem por causa da revelação que São Domingos teve de Nossa Senhora. Disse ela um dia: olha como esse homem é íntimo de Nossa Senhora, olha como Nossa Senhora fala o coração dele. Olha, entenda, procura um livro chamado Movimento Sacerdotal Mariano. Você vai entender, porque Nossa Senhora também falava muito ao coração do padre Stefani Gobbi, do Movimento Sacerdotal Mariano, por interlocuções. Escuta, nossa, meu Deus do céu, amados, o Senhor fala por experiências tão íntimas como a própria transverberação que queima o coração, a divina inabitação da alma, onde os santos tanto tinham experiências e diálogos íntimos de amor com o Senhor. Escuta só o que ela diz aqui: meu filho, não fique surpreso ao ver seus sermões falharem em alcançar o resultado almejado. Você está tentando cultivar uma terra que não foi regada pela chuva. Recorda que, quando Deus quis renovar a face da terra, Ele enviou primeiro a chuva dos céus, e isto foi uma saudação angélica. Desta maneira, Deus recriou o mundo. Exorta, pois, as pessoas, quando pregardes um sermão, a rezarem o rosário, pois assim fazendo, suas palavras darão frutos às suas almas.
São Domingos não esperou por obedecer, e daí em diante ele exerceu grande influência através de seus sermões. Esta última referência ela é tirada de um livro chamado Livro dos Milagres do Santo Rosário. Agora, algo muito sério que eu quero dizer para vocês é que enquanto aqui os sacerdotes, os pregadores, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, os ministros extraordinários, os ministros da Palavra, enfim, os catequistas, sejam eles de turma de catecúmenos, catequizandos, catequese para adultos, para casais, enfim, enquanto estes seguiam o exemplo de São Domingos e pregavam a devoção ao Santo Rosário, a piedade e o fervor transbordaram através de todo o mundo cristão, como também nas ordens religiosas que se devotavam ao Rosário. Mas, desde que os fiéis começaram a negligenciar esta dádiva do céu, toda espécie de pecados e desordens tem se espalhado largamente. Vamos voltar à intimidade dessa devoção. Eu lembro que no princípio da minha conversão, no grupo de oração onde eu participava, nós víamos e nós caminhávamos pelas ruas rezando o rosário sem medo. Eu sei que há um irmão nosso aqui, o Almir, do grupo dos discípulos, está conosco aqui. Ele tem pregado o rosário publicamente, é um rosário público pela nação, pela conversão das almas, pelos enfermos, pelos doentes, pelas almas do purgatório, pelas gestantes, pelos nascituros, enfim, tem pregado o rosário publicamente. E isso não é vaidade, e isso não é vanglória, mas pelo contrário, o Senhor nos pede isso através do Santo Evangelho, não é mesmo? Ele diz que nós sejamos sal da terra, aquele que dá o sabor e aquele que conserva a santidade e conserva o Evangelho nos corações e seja a luz do mundo para anunciar, para ser o farol de indicar o caminho, para anunciar, mas para se mostrar também na luz, como filhos da luz. E aonde a luz não há trevas. O Senhor nos pede, sim, para que nós nos recolhemos nos nossos quartos, fechamos ali a porta e oramos. Na nossa morada interior, para ter intimidade e saber o que pregar lá fora. Para não pregar bobeira. Para não pregar somente a nossa vontade, com a nossa sabedoria. Buscando só a eloquência. Não, é a salvação das almas que o Senhor pede. Então, como eu via tantos jovens caminhando na rua rezando o rosário, no ônibus rezando o rosário, indo para a igreja fazer adoração, rezando o rosário, antes da Santa Missa, rezando o rosário, antes de começar um grupo de oração, rezando o rosário, antes de iniciar um retiro, rezando o rosário. Como isso agrada o coração do Senhor nosso Deus? Porque é a própria Virgem que toma essas orações e entrega elas como um incenso agradável ao Senhor nosso Deus. E ali nós temos a invocação, sim, nós pedimos a intercessão de tantos santos, São Domingos de Gusmão, Bem-aventurado Alano de la Roche, Santo Antônio de Pádua, Santos Luís e Zélia Martin. Há, de fato, uma ladainha, uma intimidade com a Jerusalém Celeste. Não se engane pensando que o rosário é uma oração pesada, que é uma oração que não tem, entre aspas, unção, que não desperta ou não aflora os carismas, que não traz a conversão. Se engana você que pensa assim. Você está se enganando, você está se afastando da graça. A segunda maior oração da Santa Igreja é o Santíssimo Rosário. E não pense que ele é só a vivência de trechos do Evangelho. Ele é um aprofundamento. Ele é de uma experiência
E eu digo, na minha vida, quantas experiências eu tive pelo Santo Rosário, experiências na hora de pregar, experiência na hora de ministrar em alguma casa para alguma família, experiências de cura, experiências de libertações, experiências de conversão. Eu digo porque eu experimentei isso, porque eu vivenciei isso no meu ministério. Senhor, e dai-me a graça de continuar pregando nas casas, e dai-me a graça de continuar anunciando o Santíssimo Rosário, e dai-me a graça de continuar perseverante na oração do Santo Rosário. Certa vez, eu estava pregando sobre São José em uma rádio. Um irmão, que eu não sabia que era irmão no sentido da ordem da graça, um rapaz que estudou comigo lá na minha infância, ele me reconheceu e Nossa Senhora pediu para que ele cunhasse um rosário. Eu chamo ele de ferreiro de Nossa Senhora. E porque o mistério que Nossa Senhora pregou na vida dele é que ele cunhasse rosários e entregasse para as pessoas segundo o que ela mandava. E detalhe, ele não vendia esses rosários. Ele cunhava os rosários e entregava como presente de Nossa Senhora. E Nossa Senhora falou para ele cunhar esse rosário, e ele cunhou, de fato, eu utilizo até hoje. E Nossa Senhora disse através dele, para que eu continuasse pregando o seu rosário. Aí nós temos a nossa irmã, Lucilene, não sei se ela se recorda disso, mas quando nós tivemos o nosso reencontro, e sempre quando nós encontrávamos esporadicamente, até mesmo antes de ela se consagrar como religiosa, ela dizia, continua pregando o rosário nas casas? E a última vez, ela veio a confirmar de novo, não deixe de pregar o rosário para as famílias. Amados, eu não tenho mais o que dizer para vocês, porque foi isso que Nossa Senhora me pediu nesse dia da Sagrada Tradição, dia da memória de São Domingos de Gusmão. Rezem o Santíssimo Rosário. Não tenham medo de rezar o rosário. Não tenham medo de se reunir para rezar o rosário. Não tenham medo dos eventos da igreja que propagam o Santo Rosário, como o movimento sacerdotal mariano, os cenáculos, enfim, o terço dos homens, não é mesmo? O terço dos homens, tão importante. As mães que oram por seus filhos, tão importante. Não se afastem, estejam ligados, porque foi ligado no céu por meio da Santa Igreja. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.